Parte 2. Visitante. Eu tenho minhas ideias sobre esse assunto, é verdade. Elas, porém, são tão absolutas que eu não consinta sacrificá-las à evidência. Eu vos disse, pois, Senhor, que tendes um certo interesse em me convencer. Eu vos confessarei que devo publicar um livro onde me proponho demonstrar esse professo o que eu vejo como um erro, e como esse livro deve ter um grande alcance e atacar vivamente os espíritos. Se eu chegar a ser convencido, não o publicarei. Allan Kardec. Eu ficaria desolado, Senhor, por vos privar do benefício de um livro que deve ter um grande alcance. Eu não tenho, de resto, nenhum interesse em vos impedir de fazê-lo, mas lhe desejo, ao contrário, uma grande popularidade, já que isso nos servirá de prospectos e de anúncios. Quando uma coisa é atacada, isso desperta a atenção. Há muitas pessoas que querem ver os prós e os contras, e a crítica a faz conhecida daqueles mesmos que dela não sonhavam. É assim que a publicidade, frequentemente sem o querer, aproveita aqueles aos quais se quer prejudicar. A questão dos espíritos, aliás, é tão palpitante de interesse e ela espicaça a curiosidade a um tal ponto que basta mencioná-la à atenção para dar o desejo de aprofundá-la. Visitante. Então, segundo vós, a crítica não serve para nada. A união pública não conta para nada? Allan Kardec. Eu não considero a crítica como uma expressão da opinião pública, mas como uma opinião individual que pode se enganar. Lede a história e vereis quantas obras-primas foram criticadas quando apareceram, o que não as impediu de permanecerem obras-primas. Quando uma coisa é má, todos os elogios possíveis não a tornarão boa. Se o espiritismo é um erro, ele cairá por si mesmo. Se é uma verdade, todas as diabretes não farão dele uma mentira. Vosso livro será uma apreciação pessoal sob o vosso ponto de vista. A verdadeira opinião pública julgará se é correta. Por isso quererão ver, e se mais tarde for reconhecido que vos enganastes, vosso livro será ridículo, como aquele que se publicou recentemente contra a teoria da circulação do sangue, da vacina, etc. Mas esqueci que vós deveis tratar a questão ex professo, o que quer dizer que a haveis estudado sob todas as faces, que haveis visto tudo o que se pode ver, tudo o que se escreveu sobre a matéria, analisado e comparado as diversas opiniões, que vos encontrastes nas melhores condições para observar por vós mesmo, que vós lhe consagrastes vossas vigílias durante anos, em uma palavra que não negligenciastes em nada para atingir a constatação da verdade. Eu devo crer que assim o é, se sois um homem sério, porque só aquele que fez tudo isso tem o direito de dizer que fala com conhecimento da causa. Que pensareis de um homem que se erguisse em censor de uma obra literária sem conhecer a literatura? De um quadro sem ter estudado pintura? De uma lógica elementar que o crítico deva conhecer não superficialmente, mas a fundo, aquilo de que fala sem a sua opinião não tem valor. Para combater o cálculo, é preciso se opor-lhe outro cálculo, mas para isso é preciso saber calcular. O crítico não deve se limitar a dizer tal coisa é boa ou má. É preciso que ele justifique sua opinião por uma demonstração clara e categórica, baseada sobre os princípios da arte ou da ciência. Como poderá fazê-lo se ignora esses princípios? Podereis apreciar a qualidade ou os defeitos de uma máquina se vós não conheces a mecânica? Não, pois bem, nosso julgamento sobre o espiritismo, que não conheceis, não teria mais valor do que o que faríeis sobre essa máquina. Seríeis a cada instante preso em flagrante delito de ignorância, porque aqueles que o estudaram verão consequentemente que estáis fora de questão, de onde se concluirá ou que não sois um homem sério ou que sois de boa fé. Em outro caso, vos exporeis a receber desmentidos pouco lisonjeiros para vosso amor próprio. Visitante. É precisamente para evitar esse escolho que vim vos pedir permissão para assistir a algumas experiências.